naqueles 2 minutos onde o Chicago é soberano, Álvaro. Quando o Chicago consegue marcar muito bem, embora Dennis Rodman esteja agora, tenha cometido agora a sua 5ª falta, e nós sabemos que na NBA se sai com 6 faltas, o limite de falta é 6 faltas, são 6 faltas. Então, o que nós esperamos agora? Você já falou bem, tempo para lá e tempo para cá, porque cada lance será um jogo de xadrez. Michael Jordan sofrendo muito no segundo tempo, principalmente agora para acertar o seu chute. Eu até achava que ele deveria tentar o chute mais embaixo, a bandeja, onde a turma, para não deixar ele fazer, faz falta. Veja, ele chutou 7, fez apenas 2 nesse segundo tempo, nesse último quarto. E a gente espera que seja isso aí, a cada jogada um pedido de tempo. Então só para contagem dos pedidos de tempo do amigo da Band, 3 tempos ainda, 3 timeouts para o Chicago Bulls, 2 para o Utah Jazz. Stockton. Saiu lá o Pippen de novo, Karl Malone. Passa dos 30 pontos, Karl Malone. Está decidindo o jogo para o Utah Jazz, 4 pontos de vantagem para o Utah Jazz diante do Chicago Bulls. 83-79, o Chicago não pode perder esse ataque, senão a pressão vai ser muito grande. Jordan, não levou falta, Jordan vai de novo em cima do Brian Russell. É o maior jogador de todos os tempos, Jordan. Invadiu o garrafão, 2 jogadores a marcá-lo, ele levou a falta. E aí o Karl Malone, matando o Karl Malone. Lances livres para Michael Jordan. Karl Malone inconformado. Tá aí o Jordan, 11 lances livres, converteu 8, já não pode mais errar. Tá aí Jordan. 80 para o Bulls, 83 para o Utah Jazz, 38 pontos para Michael Jordan. É a situação dos marcadores de Jordan. Jordan já faz 39 pontos na partida, 81 para o Chicago Bulls, 83 para o Utah Jazz. Jordan jogando como nos seus melhores dias. Stockton passou pelo Harper, tá livre. Foi no rebote Tony Kukoc. Quem recuperou a bola no posicionamento foi Rodman. Sai jogando o Pippen com tudo. Pippen no sacrifício nessa partida. Se o Chicago vencer, fica com o título. É o 6º campeonato do Chicago Bulls em 6 finais. Bola curta do Jordan. Embora tenha tempo. Que jogo extraordinário aqui no Delta Center, você conferindo ao vivo, 1:18 para o final, 83 para o Utah Jazz, 81 para o Chicago Bulls, foi para a recuperação de bola, pediu falta Dennis Rodman, que coisa impressionante está acontecendo aqui em Salt Lake City, e não é para menos, não é para menos. Stockton para 3. Rebote de Jordan. Que partidaço tá fazendo o Michael Jordan. Vamos para o minuto final do jogo. Brian Russell saiu no Jordan. Stockton foi na ajuda. Fizeram um sanduíche. O Bulls inteiro tá indo pro outro lado. Quem tá decidindo é Michael Jordan. Que coisa impressionante está acontecendo aqui em Salt Lake City. Chicago gasta mais um pedido de tempo. Pra vocês terem uma ideia, faltando 59 segundos e 2 décimos para o final do jogo. Temos ainda 5 timeouts. Marcel, Sua Majestade está em quadra.
Pois é, Álvaro, o Michael Jordan, agora no quarto, o chute dele está muito curto, está batendo no aro da frente, que nem nós vimos aí agora. Então o que ele está fazendo? Ele, quando tem oportunidade, vai lá para dentro do garrafão, porque ali vão apitar falta nele, ele vai para a linha, descansa, respira, pedir um tempo, e agora ele pode acertar esses dois lances livres e empatar o jogo. Nós estamos a 1 minuto do final, 3 tempos para o Chicago, 2 para o Utah, vai ser aquele jogo de xadrez que nós sabemos. E já faltavam 2 timeouts para o Utah Jazz, 3 para o Chicago Bulls. Esse foi o último pedido de tempo, o último tempo da TV. Agora a NBC não tem mais direito a tempo. Jordan já anotou 40 pontos na partida. 41 pontos para Michael Jordan. O jogo está empatado aqui em Salt Lake City. Malone e Stockton conversavam lado a lado. É a maior dupla da história do Utah Jazz. Eles também têm que decidir no final. Se é Jordan do lado, é Stockton e Malone do outro. Tá aí Stockton. Espetacular! Meteu de 3, Stockton. O Utah Jazz estava praticamente batido em Chicago. A parada estava pronta para a conquista e a comemoração do título. O técnico Jerry Sloan não fez preleção, não. Ele botou no canal local de Chicago e ficou mostrando fila no restaurante do Michael Jordan, festa, trânsito, ruas fechadas. Estava muito complicado realmente se deslocar naquele dia. Só que o Utah Jazz está transformando o sonho em realidade. Muito mais importante do que sonhar é realizar. E faltam 45 segundos e 9 décimos. Uma eternidade para esse Chicago Bulls. Mas são realmente 3 pontos de vantagem para o Utah Jazz. E se Jordan decidir de um lado, do outro lado, a dupla dinâmica, Stockton e Malone. Que emoção aqui no Delta Center, Marcel. Partida emocionante, Álvaro José. Dificilmente numa ocasião como essa nós tivemos uma partida tão emocionante. O que pode acontecer agora? Utah Jazz 3 pontos à frente, o Chicago com 42 segundos, vamos dizer assim, de posse de bola, para trabalhar um chute. Escolherá Phil Jackson o chute de 3 pontos ou um chute de 2 pontos mais uma defesa acirrada? Vamos ver agora, depois desse tempo, que Phil Jackson vai escolher. Na minha opinião, só se chute de 3 pontos tivermos um chute equilibrado, um chute em que algum jogador do Chicago, Michael Jordan, Scott Pippen, agora nós estamos vendo a cobertura do Scott Pippen, que deixa o John Stockton aberto e ele manda de 3 e acerta. Essa foi a jogada do jogo, a bola do jogo praticamente, Álvaro. E o que vai acontecer? O Chicago deverá chutar de 3 somente, e tão somente, se algum jogador penetrar dentro do garrafão e jogar a bola de dentro para fora, como essa bola, em que o jogador recebe de frente, equilibrado, e arremessa com alta porcentagem para a cesta. Se for uma bola igual a essa, poderá o Chicago fazer um chute de 3 pontos. Se não, há tempo para um chute de 2 pontos e mais uma defesa e ir para o último chute. Vamos ver se, como disse o torcedor, vamos ter o jogo 7. Ele pelo menos quer muito. Jordan parte para cima do Brian Russell, decidindo Michael Jordan. 85 para o Chicago Bulls, 86 para o Utah Jazz. O Jazz não fez falta, vai jogar no balanço ofensivo. Karl Malone se apresentando para o Stockton. Jordan foi lá, jogou a majestade e roubou a bola. É a diferença do jogo, Michael Jordan. Está 1 ponto aí para o Utah Jazz.
Bulls. O que está acontecendo aqui em Salt Lake City? Faltando 5 segundos e 2 décimos para o final. A vantagem do Chicago Bulls é de 1 ponto apenas. É um jogo maravilhoso que vocês estão acompanhando na Band. Haja fôlego aqui, viu, Marcel? Impressionante, Álvaro, impressionante a categoria desse jogador. Nós vamos observar agora em câmera lenta que o Hornacek sai, ele fica na cobertura, rouba a bola num ponto cego do Carmalone. Carmalone não está vendo o Michael Jordan, e depois dessa fita que o Byron Russo vai lá para baixo, que é ainda empurra com a mão. Gente, que é? Isso é história, Álvaro José. Nós e os amigos da Band, testemunhas vivas da história. Daqui a 10 anos, 20 anos poderemos falar dessas coisas que aconteceram hoje no Delta 7. Que fita é essa, Álvaro José? O homem caiu! É lógico que faltam ainda 5 segundos e 2 décimos para o final. E o Utah vai poder armar o ataque. Só para que vocês tenham uma ideia, só em timeout ainda faltam 3 pedidos de tempo com 5 segundos e 2 décimos. E por enquanto a vantagem do Chicago Bulls é de apenas 1 ponto. Vale lembrar a você, amigo da Band, que se o Chicago Bulls vencer esta partida, pode ser o último jogo da vida, da carreira desse extraordinário Michael Jordan. Álvaro. Hoje os jornais de Chicago também já colocaram o conselho de Phil Jackson para Michael Jordan se retirar por cima e se conquistar o 6º campeonato. Nada mais por cima do que isso. Mas evidentemente um ano a mais de Michael Jordan representa na economia americana 10 bilhões de dólares. Não é o Jordan que ganha 10 bilhões. O nome Michael Jordan na economia vale 10 bilhões de dólares. Acredite se quiser. São 5 segundos e 2 décimos para o Utah Jazz tentar levar para a 7ª partida. A marcação em cima de Stockton. De longe, a bola toca no ar e não cai. Faz a festa o Bulls! Faz a festa o Bulls! O Chicago Bulls conquista o seu 6º título da história. Numa atuação como há 10 anos fazia Michael Jordan. Jordan levou literalmente o time nas costas. Aí o abraço de Jordan aos seus companheiros. A festa desse Chicago Bulls, tá lá, cabeça branca, aquele é o Jimmy Rogers. O outro de cabeça branca é o Tex Winter. E é o maior resultado, o abraço dos dois amigos. Phil Jackson convenceu Michael Jordan a jogar para o todo. E aí, justamente, o time do Chicago Bulls cresceu. Quando Jordan trocou seus 63 pontos contra o Boston Celtics no playoff e trocou o eu pelo nós, acabou fazendo com que o Chicago Bulls chegasse ao título aqui em Salt Lake City. Impressionante esta final. E nos segundos derradeiros, a vitória de Jordan, Pippen e seus companheiros. Hoje Tony Kukoc não jogou como das outras vezes. Rodman fez o seu papel, mas sem dúvida alguma o personagem do jogo teve um nome: Michael Jordan. Esqueceu o triângulo, partiu para a decisão e levou o título, Marcel. É isso aí, Álvaro José. Quando nós vemos agora Scott Pippen e Michael Jordan se cumprimentando, o Chicago Bulls já se cumprimenta, faz aquela festa, mas já é o 6º título em 8 anos, né, Álvaro? Agora, eu não canso nunca de dizer que toda vez que você abdica do indivíduo e coloca o indivíduo à disposição do coletivo, o coletivo devolve a sua individualidade. Então nós vemos aí o time do Chicago chorando, o time do Chicago emocionado, jogadores que abdicam do dinheiro, abdicam dos 63 pontos,
abdicam a tudo e devolvem e ganham os títulos e o reconhecimento individual. Michael Jordan agora, talvez, cumprimentando sua esposa, o Scott Pippen chorando. É uma emoção muito grande, não pelo título em si, Álvaro, mas por como eles são conquistados. Só quem conquistou um título por campeonato regional, por campeonato de escola, sabe a emoção que os jogadores desse nível estão sentindo. Nessa hora não tem dinheiro, não tem posição, não tem o restaurante, não tem as roupas finas, não tem nada, tem a alegria de conquistar o título, Álvaro José. E você aí transmitindo essa história do basquete, essa história do esporte, onde nós vemos um jogador toma as rédeas da partida desde o início, luta em terreno hostil, na casa do adversário, luta como que sozinho, e na hora H faz 2 cestas dessa do manual do basquete. O manual do basquete diz como se faz uma penetração, como se faz uma finta dessa. E nós estamos aqui muito contentes de ver não só a vitória de uma equipe como essa do Chicago Bulls, mas um evento esportivo como esse da NBA. O Utah caiu de pé, o Utah fez de tudo, todas as partidas, à exceção aquela primeira em Chicago, foram todas assim, decididas, e mesmo a outra final do ano passado, foram todas decididas desta maneira. Então agora nós estamos vendo, enquanto nós vemos o monte, vai daí, Álvaro. Lembrando que a esposa do Michael Jordan estava ao lado mesmo, estava a mãe do Michael Jordan e a esposa dele, a Juanita. E também ele recebeu o charuto das mãos de Jerry Krause, que é o dono da franquia do Chicago Bulls e também tem o Chicago White Sox. Agora Phil Jackson e todos reverenciando e vibrando bastante com esse resultado, e não é para menos, né? Afinal de contas, foi um dos maiores momentos, não só do basquete, mas do esporte mundial, porque Michael Jordan, ele transcendeu o limite do jogador de basquete, ele transcendeu o esporte, ele é um dos maiores atletas de todos os tempos, e por isso, independentemente do esporte praticado, e por isso, nada mais justo que o 6º título em 8 campeonatos, e na ausência de Michael Jordan, é que a equipe do Chicago Bulls perdeu os 2 campeonatos. De qualquer maneira, um dos grandes momentos com o troféu aí do Chicago Bulls, nesse momento histórico do esporte mundial, que você pode acompanhar aqui do Delta Center, e pode ser, é claro, o adeus de Michael Jordan. Está aí o comissário David Stern, no momento em que o Chicago Bulls conquista o seu 6º campeonato e mantém a sua dinastia. É claro que o mundo inteiro acompanhou essa partida e por isso um grande momento para o título de 1998. O Chicago Bulls do técnico Phil Jackson, está lá ele, erguendo as mãos, 6 campeonatos em 8 anos. Phil Jackson, que venceu 8 campeonatos, porque ele foi bicampeão pelo New York Knicks. Tá aí. Jerry Krause recebeu, entrega para Phil Jackson. E aí, está confirmado nesse grande momento aqui no Delta Center o título do Chicago Bulls. E é claro que Jordan e seus companheiros fizeram por bem em merecer. E é claro que a ginástica vai ser dele agora, tentar manter com o salary cap da NBA esse time fantástico. Mas isso é uma outra história que fica para uma outra vez. Band, Brasil na Copa. Basquete NBA. Oferecimento Corsa Sedan Super, o único sedã 1.0. Copa é na Band. Neste domingo, Mundial da França passado a limpo, com análises e os comentários da melhor equipe de esportes da TV brasileira. Luciano do Vale comanda mais um apito final.